Para utilizarmos um dataset, primeiro precisamos criar um, antes de utilizarmos o ProcessBook. Então, vamos mostrar como criar um dataset, um Calculation Dataset. Então, vamos em Tools, Datasets. Provavelmente a lista, essa sua lista no seu sistema ela está vazia. Nesse exemplo, nós temos um dataset já criado, mas eu vou criar um novo como exemplo. Então, New, PyCalculation, e me aparece essa janela de configuração do dataset. O nome, eu insiro um nome desejado, no caso eu vou colocar como cálculo CDT, ou seja, eu vou usar o tag CDT158 como exemplo. No campo de descrição, eu coloco a descrição desejada para esse dataset. Step de plot, eu posso mostrar os dados na tela em formato de escada ou interpolados. Então, se eu deixar marcado como step de plot, ele vai mostrar em formas de escada. No caso, eu vou deixar interpolado. O refresh interval seria o intervalo de atualização do meu dataset no ProcessBook. Aqui eu coloco a expressão desejada, então eu vou selecionar o tag, no caso, como eu já mencionei, eu vou utilizar o tag CDT158, ok. Então meu dataset vai corresponder ao valor do tag 158. Eu ainda não fiz nenhum cálculo com ele, simplesmente ele está copiando, ele iria copiar o valor desse tag. O intervalo seria o intervalo de cálculo. No caso, está selecionado para 10 minutos e sync time 000000. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ser realizado sempre a cada 10 minutos. Eu poderia, por exemplo, configurar a cada 24 horas o meu cálculo e esse cálculo ser realizado sempre às 7 horas da manhã. Então, o sync time eu poderia colocar 7 horas no caso. Então, a cada 24 horas, começando sempre às 7 da manhã. Ou, vamos supor que eu quero fazer de hora em hora, mas sempre na metade de uma hora. Ou seja, eu quero que o cálculo seja sempre realizado às 8h30, às 9h30, às 10h30, às 11h30, de hora em hora, mas sempre no intervalo de uma hora, sempre na metade da hora. Então, aqui eu colocaria 30 minutos. E assim por diante. Bom, eu vou voltar ao valor default. Estava configurado como 10 minutos. E aqui 00. Então, antes de salvar, deixa eu só deixar marcado aqui a opção Step de Plot, porque ainda não vemos nenhum exemplo de gráfico em forma de escada. Eu queria usar esse exemplo para mostrar para vocês. E, bom, clicamos em OK, então, para salvarmos a configuração desse dataset. OK, ele já foi criado aqui. No próximo segmento, vamos aprender a usar, então, esses dados de cálculo. Vamos agora mostrar os valores de um dataset. Para isso, eu vou usar um elemento dinâmico, o trend. Clico no botão de trend, desenho no meu display e configuro, então, o dataset desejado. Para isso, eu venho no botão ao lado do Tag Search, clico nesse botão com uma setinha, PyCalculation. Nessa tela de configuração, eu vou selecionar o meu dataset. Se eu tivesse outros datasets, eles estariam listados aqui nessa caixinha. Então, eu clico no dataset escolhido, cálculo CDT. No caso, a minha expressão seria somente um valor de tag CDT158. E eu quero agora realizar, eu quero que seja apresentado a média dos valores do CDT158, a média a cada 10 minutos. Então, para isso,
eu posso selecionar simplesmente average. Antes eu tinha valores, certo? Agora, se eu venho em average, veja que muda. Por quê? Porque eu estou realizando uma média agora do CDT 158. Em cada um dos intervalos de 10 minutos, eu realizo a média e coloco o meu valor nesse tag, nesse dataset. Então, vamos clicar em OK. Um dos valores para serem plotados na minha tela é o dataset cálculo CDT. E eu também quero adicionar, eu quero adicionar o meu tag CDT 158 para comparar. Vou limitar um pouco aqui o meu range de apresentação dos dados, 1 hora, OK. Então aqui eu tenho os valores crus do meu tag CDT 158 e aqui o meu dataset plotado, ou seja, a média do CDT 158 realizado a cada 10 minutos. Veja que o nome do meu dataset, cálculo CDT, ele tem o ponto average.